Manhã Maravilha tá muito especial. A gente vai falar trazendo saúde para vocês e a gente está recebendo a nossa Nutri, a Raquel Alves, para falar sobre a saúde do intestino. Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia, Nina. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu é que agradeço pela presença, viu, Raquel? Que bom que você voltou. E para trazer um assunto importante, falando sobre a saúde do intestino, a gente estava aqui fora do ar, né, pensando como que o intestino afeta a nossa vida, né? Ontem, quando eu anunciei você e o tema, eu falei assim, gente, vocês lembram daquele ditado que as pessoas falam muito, nossa, essa pessoa é enfesada, né? Que é justamente da questão da saúde intestinal e afeta o humor diretamente, né, Raquel? Você acredita que antigamente no primeiro dicionário da língua portuguesa, a palavra enfesado significava cheio de fezes mesmo, né? Cheio Hoje de a gente fezes. sabe que se refere à irritação e tal, mas olha pra você Mau ver. humor, né, Raquel? Mau humor, porque o intestino, ele realmente se liga por um eixo que a gente conhece como eixo intestino-cérebro pelo nervo vago e conecta diretamente com o cérebro, né? E quem faz essa regulação é a nossa microbiota intestinal. E vocês adoram essas palavras que a gente vai entender. Bactérias boas, bactérias más, né? Aí tem os probióticos. Vamos falar sobre tudo isso hoje aqui no Manhã Maravilha. A saúde intestinal é fundamental para o bem-estar geral. Problemas no intestino podem afetar diversos sistemas do corpo, desde a pele, do cérebro. Inclusive, a gente escuta esse termo, né? Ah, e a saúde intestinal, o cérebro... Aliás, o intestino é o segundo cérebro. Por que vocês falam isso, Raquel? Então, Nina, é por várias questões, né? Eu gosto de dar o exemplo que o nosso intestino ele é um tubo escudo protetor, que seleciona o que vai e o que não vai entrar na nossa corrente sanguínea. E não é à toa que Deus perfeito colocou lá 70% do nosso sistema imune para nos defender mesmo contra patógenos, bactérias, né, que são negativas. E além disso, o nosso intestino, essa microbiota intestinal que eu falei, é o conjunto de trilhões de micro-organismos. Que são as bactérias? Ali, que são as bactérias, né? Bactérias, fungos. E eles estão ali para modular várias questões. Modular a inflamação, produção de neurotransmissores, então serotonina, dopamina, que são hormônios do bem-estar, daquela sensação de alegria. Nossa. Então, é uma das questões que a gente chama também, né, de segundo cérebro. A gente contém milhões de neurônios também no intestino. Então ele tem esse sistema nervoso próprio que funciona independente do sistema nervoso central. Então é por isso que se explica a gente falar do segundo cérebro, né? Porque o intestino realmente ele comanda várias funções do nosso organismo. Inclusive o emagrecimento. E a gente podia começar por aí também. Exato. Muitas pessoas que têm dificuldade em emagrecer, às vezes até praticam aquelas dietas, né? Mirabolantes de comer só verdura ou só proteína. E aí eu queria entender com você qual que é a ligação do intestino com o emagrecimento, Raquel. Então, tá totalmente relacionado, né? Normalmente a gente pensa em intestino e eu vejo isso muito no meu consultório. Eu pergunto lá na minha anamnese que eu faço com os pacientes, pergunto, como que tá a saúde do seu intestino? A primeira coisa que ele vai pensar é o quê? Cocô e pronto. E é isso mesmo que você quer saber, né? É, isso também, mas existem muitas outras questões envolvidas, né? E em relação ao emagrecimento, essa microbiota intestinal que eu falei, ela é capaz de controlar não só o que eu te falei, inflamação, produção de neurotransmissores, processos digestivos, mas até controle de peso. Até outro dia eu postei no Instagram um Reels que mostrava um estudo que eles pegaram ratos, que a gente chama de germe-free. E eles, em um grupinho de ratos, eles colocaram a microbiota de pessoas obesas e no outro grupo uma microbiota de pessoas magras. E aí, o que se observou? Que quem recebeu a microbiota de obesa, eles tiveram mais facilidade para ganhar peso e maior propensão a desenvolver obesidade. Nossa! E como que isso se explica? Porque realmente existe uma diferença real na composição das bactérias de uma pessoa obesa e de uma pessoa magra. Os obesos, eles têm excesso de uma bactéria conhecida como Firmicutes, que elas conseguem, olha para você ver que interessante, extrair mais calorias de um alimento. Então, dentro de um mesmo prato, se uma pessoa tem mais excesso dessa bactéria, ela vai engordar mais por conta das bactérias. Então, vocês mataram a charada. Por que algumas pessoas têm facilidade para engordar e outras não? Sim, lógico que existem outras questões, como predisposição genética, né? Mas eles também
o obeso, ele consegue ter mais bactérias pró-inflamatórias, ele tem baixa quantidade de bactérias que a gente vê no perfil magro, como a Akkermansia, a F. prausinitis, que são bactérias produtoras de ácido graxos de cadeia curta, que vai diminuir essa inflamação do intestino, vai proteger a barreira intestinal para não entrar coisas que não deveria na corrente sanguínea. Ô, Raquel, você acha que essa bactéria que, por exemplo, facilita para a pessoa que é obesa a ganhar cada vez mais peso, ele consegue mudar essa bactéria com um estilo de vida ou é uma coisa mais ligada à genética da pessoa? Não, o estilo de vida está totalmente. Se a gente dar bons alimentos para essas bactérias, elas vão responder na forma de saúde para a gente. Agora, se oferecemos para ela produtos industrializados, ricos em açúcares, aditivos, coisas químicas, né? A gente vai fortalecer as bactérias que a gente chama de ruins. Tem uma professora que ela fala, bactéria não tem caráter. E a gente tem costume pra ficar mas mais não fácil. Tem a bactéria boa e a má? A gente fala isso, né? Bactérias boas, bactérias positivas. Mas hoje a gente sabe que até as negativas, elas têm um grupo que consegue produzir coisas boas. A questão está no equilíbrio entre elas. Quando começa a prevalecer um grupo, por mais que sejam positivas ou gram-negativas, isso que é o ruim, entendeu? Então, a alimentação diversificada, rica, né? O prato colorido que o nutricionista adora falar, né? Isso a gente consegue manter esse equilíbrio das bactérias. Por isso que quando uma pessoa come só um tipo de alimento, os nutricionistas falam que está produzindo só um tipo de bactéria? Exatamente. E as pessoas erram nisso, né, Nina? Porque tenta fazer dietas por conta própria e ficam sempre na mesma alimentação por toda uma vida. E hoje a gente nota que a saúde, ela se encontra nessa diversidade alimentar, né? Lógico que não evitando alimentos industrializados e pegando comida de verdade ali, aquilo que Deus colocou na natureza. Aí a gente consegue diversificar e manter a saúde do intestino. Mas você sabe que você fala dos alimentos que Deus coloca na natureza e é tudo perfeito, mas tem alguns alimentos que vêm da natureza e que causam truculência na gente. Sim. Por exemplo, o feijão. E a gente tem os perfis que são individuais, algumas Por que isso acontece, Raquel? Algumas pessoas têm mais tendência a ter truculência do que outras. O meu filho, ele ama feijão, 12 anos, mas ele tem muita truculência. E aí eu tento fazer aquela receitinha que eu aprendi, inclusive, com vocês, que tem que colocar limão na água, trocar a água do feijão várias vezes. Fazer o remolho várias vezes, né? O problema é que às vezes a gente come fora, e aí alguns restaurantes não têm esse cuidado que a gente tem em casa, né? Isso é bem individual. Eu sou uma também que reajo bastante a grãos, lentilha, nossa, me estufa, me enche de gases. O brócolis também um alimento que estende o abdômen, né? E até o abacate, você acredita? É mesmo? Ele tem um poliol, que a gente chama que é o perceitol, que ele causa essa distensão. Lógico que não é em todo mundo, mas algumas pessoas são mais sensíveis a esses carboidratos, que eles têm uma classificação conhecida como FODMAPs, que eles tendem a fermentar no intestino. E tudo tem a ver com a microbiota, porque se a gente tem excessos de bactérias que gostam desses carboidratos, elas vão fermentar. E aí vai vir a distensão, vai vir a dor, vai vir a cólica, vai vir os gases. Entendi. Entendeu? A gente tem que ser analisado caso a caso, né? Tem que ser analisado caso a caso, porque o que funciona para um não funciona para outro. Tá. 991470620, o WhatsApp está liberado para você participar. Hoje podem fazer perguntas para Raquel Alves, a nutricionista, falando sobre a saúde intestinal. A Raquel estava me contando que agora no mês de maio é um mês importante de conscientização contra as doenças intestinais, né, Carol? Exatamente. Maio roxo. Carol, não, Raquel. Maio roxo aí é o mês de conscientização, né, das doenças inflamatórias intestinais que a gente tem aí. Você percebe um aumento dessas doenças, Raquel? Sim. E eu associo isso, Nina, realmente a mudança de alimentação, né? Ao estilo de vida? Ao estilo de vida, padrão de sono, controle de estresse, porque nós somos hoje muitos ansiosos, estressados, né? E o estresse também afeta a saúde do intestino? O estresse, com certeza. Aumento de cortisol, né? Altera todas as questões metabólicas, inclusive altera a microbiota intestinal. Oh, meu Deus, tudo afeta, né? O sono também. Tem estudos, Nina, que mostram que pessoas
pessoas que trabalham no terceiro turno, ou plantonistas, ou mesmo pessoas que trocam o dia pela noite, né? Elas tendem a ter o perfil de microbiota de obesos, como eu te falei aqui, maior bactérias inflamatórias, maior bactérias que vão extrair calorias da dieta. Entendi. Então, até tudo a gente precisa cuidar, né? Hoje a gente fala que o que se come é muito importante, mas quando se come, como se sente, como se dorme. Então, para a gente conseguir esse equilíbrio no emagrecimento, a gente precisa olhar para tudo isso. Legal. Nós vamos para o intervalo e eu vou voltar com a Raquel para falar um pouquinho sobre os sintomas, sinais. Será que a gente consegue se examinar para saber se eu estou tendo algum problema intestinal? Porque eu acho que as doenças intestinais não tá só ligada ao número de vezes que eu vou ao banheiro, por exemplo. Não. Vai muito além disso. Vai muito além né, disso, Raquel? E tem como se examinar sim. Eu falo que o nosso intestino ele é um órgão muito falante. É isso. E quais os alimentos que a gente deve ingerir para garantir a saúde do nosso intestino? E eu sei que a Raquel tem uma lista gigante de alimentos que eu amo e que ela vai proibir porque faz mal realmente pro intestino. Mas a gente fala depois do intervalo. Metropolitana, amor e alegria, todo dia. Bom dia.